Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Nós tivemos hoje o nosso culto de oração, nossa casa de oração, e foi uma bênção para as nossas vidas. E Deus tocou no meu coração para eu compartilhar com vocês, as pessoas que não puderam estar aqui, aquilo que nós refletimos hoje em nosso tempo de oração. E a nossa conversa hoje, a nossa reflexão, foi baseada em uma pergunta. Como nós lidamos com os nãos de Deus? É uma pergunta desafiadora, né? Como é que a gente lida com o não de Deus para as nossas vidas? Eu tenho certeza que nós temos pedidos que nós fazemos ao Senhor. Pode ser que você tenha um pedido que você faz há muito tempo ao Senhor e simplesmente Ele não te respondeu. E como é que você tem lidado com isso? Como é que você lida com os nãos que Deus já te deu? Pode ser que você se pergunte: por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que não acontecem as coisas comigo? Por que eu não recebo isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que minha família não vai para frente? Por que isso? Por que aquilo? E você começa a se questionar. Pode ser que você viva dessa forma. Pode ser que você nem peça nada para o Senhor, você desanime, você se afaste do Senhor, porque o Senhor disse um não para você. Bom, o fato é que nós temos maneiras diferentes de lidar com o não do Senhor. Agora, o que eu gostaria de desafiar a sua vida é que o não do Senhor, ele não é ruim para a nossa vida espiritual. Porque basta você fazer um exercício. Se você for pai ou mãe, você concorda comigo que tudo que seu filho pedir, você não vai dizer sim para tudo. Porque se você disser sim para tudo, você vai, além de deixar e tornar seu filho mimado, ele vai simplesmente se dar mal em algumas situações. Não vai fazer bem para ele em algumas situações. Então, usar esse exemplo de pais terrenos com filhos terrenos é importante, porque a gente olha para a paternidade de Deus para nós, para as nossas vidas, e a gente pode fazer esse exercício. Se Deus falar sim para tudo que a gente pede, não vai fazer bem para nós. Então, o não de Deus é libertador para as nossas vidas. Então, a gente não vai entender o não de Deus muitas vezes. Nem hoje, nem amanhã. O caso de Jó não entendeu por que aconteceu aquilo tudo com ele. E louvado seja o Senhor, o meu Redentor vive. Então, procurar os porquês pode enfraquecer a nossa fé e nos tornar críticos. Críticos, entenda, incrédulos. Mas quando a gente questiona o Senhor, mas obedece e confia e descansa, o não de Deus é libertador para as nossas vidas, porque faz a gente amadurecer, crescer e principalmente descansar no Senhor. Então, o não de Deus, ele nos aproxima do Senhor e não nos afasta do Senhor. Porque Deus, afinal de contas, sabe o que é melhor para nós. Como um Deus amoroso, gracioso, como é o nosso Deus, Ele vai dizer não para algumas coisas que a gente pede, porque Ele sabe que a gente pode se dar mal. Então, olha só, Deus é tão amoroso que Ele vai dizer não para a gente em muitas situações, em muitos pedidos de oração que a gente faz, Ele vai dizer não. Ou às vezes Ele diz não agora, mas mais para frente ele pode responder sim às nossas orações, ou simplesmente Ele não responde às nossas orações em algumas áreas da nossa vida, em alguns pedidos da nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele nos ama tanto que Ele pode então dizer não para nós.
Olha só. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, vai dizer assim, ó: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Olha só, mesmo os desafios, as dificuldades, os problemas nos atingindo, nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos dizer: Senhor, eu te louvarei. O Senhor, o soberano, é a minha força. Então, quando você receber um não de Deus, ou quando Deus não responder a sua oração, continue dizendo o que o profeta Abacuque disse: o Senhor é minha força. Eu te louvarei, Senhor, mesmo as coisas aos meus olhos não dando certo, eu te louvarei porque o Senhor está comigo, o Senhor está no controle, então eu posso olhar para o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a lidar com os nãos dele. Amém?